Oi, pessoal da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Estou aqui para mandar uma mensagem em nome da minha família nesses 100 anos de nascimento do Florestan Fernandes. Infelizmente eu não vou poder estar aí por conta da pandemia, então estou gravando esse vídeo. Eu não sou especializado na obra do meu pai, a grande especialista na obra do meu pai é minha irmã, a Heloísa, mas ela não tem falado mais muito, está meio reclusa, né? Ela é socióloga como meu pai, então eu fiquei com a incumbência de falar em nome da família. E eu vou falar um pouquinho do Florestan como pessoa, né? E contar um pouquinho para vocês da história de vida dele, né? Foi um jovem, uma criança muito pobre, né? Minha avó era empregada doméstica, é uma camponesa que vem de Portugal com a família, fugindo da fome no início do século passado. Ela sai do campo, vem para a cidade sozinha e vai trabalhar numa casa de família e tem meu pai sozinha, né? Ficou grávida de um romance que ela teve e não assumiu, e era uma mulher muito libertária, e ela vai ter o filho sozinha. E quem ajuda muito ela naquele momento, porque ela não tinha dinheiro, foi um motorista alemão que trabalhava na mesma casa, que chamava Florestan, e que não tomava o café da manhã na casa dessa família para deixar para minha avó ter uma alimentação melhor, porque eles tinham direito a um pão com manteiga, um leite, um café, e ele deixava para ela e ia para a padaria. E então, assim, ele ajudou muito ela nesse momento e ela, em homenagem, deu o nome de Florestan. Mas Florestan é o nome de um personagem da ópera de Beethoven, Fidelio. É um herói libertador nessa peça. E minha avó não sabia disso, né? Mas a família sabia. E achava que filho de empregada doméstica não podia chamar Florestan, porque era um nome muito nobre, né? E chamava ele de Vicente. Então, ele passou a vida dele na infância, esse início, como Vicente, né? Depois ela sai dessa casa, vai para outros empregos e meu pai sempre ajudando ela, um bom período como engraxate, teve que abandonar os estudos ainda pequeno para ganhar dinheiro, para ajudar a mãe. E ele desde pequeno ganha o interesse pela literatura, pela leitura, porque nessa família que a minha avó trabalhou, a família Bresser, o casal não tinha filhos, então o senhor, né, da família, ele punha meu pai no colo e ficava lendo alguns livrinhos para meu pai. Meu pai de pequeno começou a se interessar pela leitura, e isso vai marcar muito a vida dele, porque quando ele chega já na adolescência, ele vai trabalhar num restaurante como garçom e servia as mesas e depois ia para trás do balcão ler. E esse restaurante era frequentado por intelectuais e jornalistas que ficaram curiosos para saber o que aquele jovem ficava lendo atrás do balcão. Acabaram fazendo amizade com o Florestan e fizeram a cabeça dele para ele voltar a estudar, e ele então faz madureza, queria fazer faculdade de farmácia, mas não tinha... Farmácia não, era química, e ele queria fazer química, mas era muito caro o curso, principalmente os livros, né? Então ele decide ir para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que tinha sido inaugurada recente aqui em São Paulo, né? E ele então entra na USP, na turma de Filosofia, e me contou, né, que nesse período ele foi muito marginalizado em sala de aula, porque na realidade os colegas de classe eram de famílias ricas que iam para a Europa, mandavam seus filhos para a Europa para estudar, e decidiram montar a Faculdade de Filosofia em São Paulo, justamente para os filhos não precisarem mais ir para a Europa, e trazem os professores europeus para dar os cursos aqui na Universidade de São Paulo. Então, ele disse que ficava à margem, mas acabou sendo aceito depois de 2 anos, né, nos grupos, porque era o melhor aluno da classe. E nesse período ele começa a ler muitas coisas do professor Antônio Cândido, que estudava na faculdade, só que o Cândido tinha 2 anos a mais que ele, estava à frente, e eles acabaram trocando correspondência, apesar de estudarem no mesmo prédio, eles se conversavam por correspondência. Aí marcaram um encontro
num intervalo, e o Antônio Cândido conta que chegou ali, o Florestan estava lendo A Vida de Buda. Ele falou assim: o pai lia que nem um louco, lia tudo que caísse na mão dele ele lia. E aí eles acabaram ficando muito amigos e tiveram uma grande correspondência, quer dizer, mesmo sendo amigos, eles se correspondiam muito, né? E para comemorar os 100 anos do meu pai, o Oswaldo Mendes decidiu, que é um diretor de teatro, um dramaturgo, fazer uma peça de teatro sobre o Florestan. E teve a ideia de colocar em cena o Florestan e o Antônio Cândido, que é o melhor amigo dele, né? Dois grandes intelectuais. E não falando dos teóricos ali, dos dois mestres, mas um pouco da amizade, dos dois amigos, dos dois grandes amigos. E a gente, ajudei ele, né? Recolheu a correspondência deles, né, dos dois, e também pegamos correspondência do meu pai com outras pessoas, principalmente com a minha mãe, e também falas que os dois fizeram durante a vida. E o Oswaldo faz uma peça bem bonita, está pronta, com momentos muito interessantes, os dois em cena do mesmo tamanho, né, do tamanho que tem que ser, e contando casos de momentos muito importantes da vida deles e do Brasil, né? O Cândido e meu pai eram tão amigos que se beijavam no rosto, né? E numa época em que isso era um absurdo, o homem se beijar no rosto. E uma vez até um repórter perguntou para o Antônio Cândido, viu os dois se beijando e falou: professor, o senhor e o Florestan são parentes? Ele falou: não, por quê? Ele falou: não, porque o senhor beijou ele no rosto e tal. Aí o Cândido respondeu: olha, só faz essa pergunta quem não tem um amigo para beijar. Eu, se fosse o senhor, ficava preocupado com isso, né? Então, isso mostra um pouco o que foi a amizade do Cândido. E o Cândido, quando meu pai passa a ser professor assistente do Roger Bastide, né, ele reclamava que ele achava que os professores, os colegas lá da cadeira de Sociologia também olhavam para ele com um pouco de desdém por ele ser de classe social mais baixa. Isso incomodava, ele reclamava isso muito com o Cândido, e o Cândido falava: não, professor, para com isso não existe, né? Você tem um filho com a idade da minha filha, se os dois um dia quiserem se casar, eu vou ficar muito feliz com isso, muito honrado, então para com isso, não sei o quê. Mas enfim, ele conta que sentiu isso, e o Cândido, eu acho que foi uma pessoa que abriu a porta para ele, para um mundo que ele nem imaginava e nem sonhava, né? E, inclusive, o Cândido leva ele para escrever no jornal O Estado de São Paulo, onde ele vai escrever sobre as questões do negro, dos índios, e depois a Folha o convida e ele estreia no mesmo dia falando de literatura na Folha e sobre as questões sociais no Estado de São Paulo. E o Cândido apresenta meu pai para o Mário de Andrade, né, que era, para o meu pai, um dos maiores escritores, né, do modernismo e um dos mais importantes, se não o mais importante. E tiveram conversas longas, ele e o Mário de Andrade. E recentemente eu descobri que o Mário de Andrade, nos anos 20, no 23, 24, meu pai nasceu em 20, ele usou o pseudônimo de Florestan, né, da ópera lá do Beethoven, né, do Fidelio. E interessante, né, porque meu pai acho que nunca ficou sabendo disso, né, que eu imagino que não, né. E então na peça vão ter 4 atores: o Vicente, o Antônio Cândido jovem, né, o Vicente é meu pai jovem, e o Antônio Cândido jovem, o Antônio Cândido mais velho e meu pai mais velho, né. O Vicente é aquele que faz de tudo para poder ser o Florestan, né? Então, assim, e ele começa a aprender sociologia ali, né? Como filho de empregada doméstica, como engraxate, né? Como uma pessoa que interrompe várias vezes seus estudos. E ele sempre carregou as suas origens, né? Ele nunca se afastou das origens. E a origem dele, da família dele, é uma origem camponesa, né? Minha avó é filha de camponês, veio para o Brasil no início do século passado
e foram trabalhar numa fazenda no interior de São Paulo. E depois ela veio para São Paulo trabalhar sozinha, veio morar aqui, e é aqui que ela tem meu pai, e é aqui que os dois têm uma relação muito forte, porque eram os dois morando em cortiços e passando muita dificuldade, né? Então, um pouco dessa história do meu pai, né, na universidade, vai estar contada na peça, que tem o Antônio Cândido como o interlocutor, né? Meu pai começa a sua pesquisa em cima dos índios, faz um trabalho importante sobre os tupinambás, depois é convidado pelo professor Roger Bastide para escrever e ajudar na pesquisa para um trabalho que acabou sendo publicado com o nome de Brancos e Negros na cidade de São Paulo. Meu pai passa a se interessar pela questão racial, pela questão do negro no Brasil, escreve um grande trabalho, talvez um dos mais importantes nessa área, que é a integração do negro em sociedade de classes, que vai ganhar até um prêmio nos Estados Unidos nos anos 60. E também nos anos 60 ele começa a ser perseguido pela ditadura, ele é preso por conta de manifestações dele contrárias à invasão de tropas do exército na USP. Ele ficou 3 dias preso, depois foi solto, e quando veio o AI-5, já em 68, 69, que o regime fecha, ele é um dos primeiros intelectuais a serem afastados da universidade pelo AI-5. Ele é aposentado compulsoriamente e vai morar nos Estados Unidos, na América do Norte. Ele deu aula em Harvard, em Yale e na Universidade de Colômbia. Não quis ficar nos Estados Unidos, foi convidado para dar aula nessas universidades, mas só deu cursos, e vai morar no Canadá, e a família fica aqui. E a família era muito grande, tinham 6 filhos. Os mais velhos já estavam na faculdade, a minha irmã mais velha já estava casada. Então minha mãe fica e meu pai vai sozinho para esse exílio, e é muito carregado de muita dor, muita tristeza, né? Então essa correspondência desse momento é muito forte, é muito importante, né? O Cândido foi um grande conselheiro em vários momentos, principalmente no período do regime militar do Médici, né, que meu pai queria voltar porque ele não queria mais ficar lá na América do Norte, e falava para o Cândido: se é para virar a semente, eu prefiro voltar para o Brasil e morrer aí lutando. E o Cândido falava: não, Florestan, espera mais um pouco, muito preocupado, né, com a segurança dele. E meu pai vai ficando, e um dia, por acaso, num voo interno, meu pai desce em Nova York e vê pelo vidro, né, que separa o embarque do desembarque, ele vê o Antônio Cândido e ajuda embarcando para o Brasil. Ou seja, foi um encontro casual, e eles começam a falar um com o outro, mas não escutam porque o vidro não permite, né? O vidro era blindado, né? Então meu pai diz que eles vão se tocando, né? Tá numa das cartas, eles vão pondo as mãos no vidro, e foi um momento de muita emoção na vida dos dois, aquele encontro, e teve uma coisa muito forte, né? Uma coisa incrível aquilo. E essa origem do meu pai camponesa marca muito as ações dele, né? Ele foi um homem que sempre lutou pela educação, né? Pela educação pública de qualidade, né? Viajou o Brasil, né, na campanha da escola pública, né? E ele dizia que os camponeses sempre ficaram à margem do direito à educação, né? Que os operários nas grandes cidades tiveram condições de estudar, mas aos camponeses foi negado a educação, né? E até hoje isso ocorre. Por isso que é muito importante o que o MST vem fazendo na criação de escolas e levando a educação para as zonas rurais, né? A escola tem até aqui em São Paulo uma escola modelo do MST, que leva o nome do meu pai, Escola Florestan Fernandes, né? Que foi construída com a ajuda de grandes intelectuais, grandes artistas, grandes escritores, né? Como Saramago, Chico Buarque, Sebastião Salgado. E é um lugar que de vez em quando eu gosto de ir, eu me sinto muito bem ali, né, falando com os jovens camponeses que estão pensando um Brasil mais justo, mais igualitário, né, e também pensando na distribuição de terra, né, nesse país que é tão excludente, né, onde
as riquezas são concentradas na mão de poucos. Essa peça era para comemorar os 100 anos, mas não vai poder ser exibida por conta da pandemia, né? Nem eu pude estar aí por conta da pandemia, mas a gente vai fazer um teleteatro e em breve vai ser exibida a peça através do YouTube, na internet, né? Tem dois atores já que manifestaram interesse, o Paulo Betti e o Antônio Fagundes, né? E vamos ver se a gente consegue produzir essa história bonita do Florestan e do Antônio Cândido. Há 3 dias atrás, foi na quarta-feira, dia 12, né? Terça-feira, fez 3 anos da morte do Antônio Cândido, né? E eu até me lembrei dele com muita tristeza, porque ele faz muita falta. Ele é uma figura maravilhosa como ser humano, como intelectual, acho talvez um dos homens mais sábios que eu conheci, né? E de uma delicadeza e ao mesmo tempo combativo, né? E meu pai foi mais combativo, né? Foi mais militante, principalmente depois dos anos 70, né? Que ele vai para o exílio, ele vai fazendo da sua pesquisa, né? Um ato também de resistência e de luta, né? O conhecimento dele serve para movimentar o pensamento de muitas pessoas, que era o grande objetivo dele, né? Então, ele faz a Revolução Burguesa no Brasil, que é um marco na sociologia, e depois vai escrever uma obra muito combativa, né? E que culmina depois, já no fim da vida, com a entrada dele na política, e ele passa a ser deputado constituinte e depois fica mais um mandato como deputado federal. E fez isso pensando muito em ver o Brasil de dentro do Congresso. Ele falou isso para mim uma vez, ele falou: filho, essa é uma experiência que como sociólogo é muito importante para mim, era conhecer o Brasil de dentro do Congresso Nacional. Teve um papel importante na Comissão de Educação e aprendeu muito, né, porque ele escreveu muitos livros, escreveu muitos textos para jornais falando dessa experiência e teve um papel muito importante na Comissão de Educação, né? E teve uma ligação muito grande com os movimentos da educação pública, né? Eu me lembro que, como repórter, fui repórter de televisão durante muitos anos, trabalhei nas grandes emissoras de TV do Brasil, e eu acho que um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi cobrir uma greve, porque naquela época, nos anos 80, as emissoras de TV cobriam greve de professores, né? Hoje eles nem dão conhecimento, tomam conhecimento, e teve uma grande manifestação ali em frente ao estádio do Morumbi, porque o governador da época, Orestes Quercia, proibiu manifestação na frente do Palácio. Então eles foram para frente do estádio do Morumbi, e ali cerca de 70 mil professores vindo de todo o estado de São Paulo fizeram a sua assembleia, e meu pai chega descendo por uma rua que dava bem em frente onde estava o carro de som, e eu estava ali cobrindo, e de repente uma pessoa em cima do caminhão diz: pessoal, eu gostaria de pedir para abrirem aí, o pessoal que da frente dessa rua, abrirem, porque está chegando o professor Florestan Fernandes. E aí a multidão abriu e foi olhando para trás, e ele vinha vindo com a bengalinha dele, né? E as pessoas fizeram silêncio, foi um silêncio assim, e de repente todo mundo começou a aplaudir. E ele foi aplaudido até chegar no carro de som. Eu chorei, lógico, né? Todos os repórteres que estavam ali choraram, e ele subiu no carro de som, fez o discurso dele, enfim, isso era um pouco o velho Florestan, né? Que mesmo com a saúde debilitada estava ali junto com os trabalhadores, junto com as causas importantes, e acho que uma das causas mais importantes hoje no Brasil, além de derrubar o fascismo, né, é garantir as terras para o trabalhador, é garantir as terras indígenas, é garantir os direitos das mulheres, os direitos das minorias,
né? Então a gente tem uma luta grande pela frente e se ele estivesse aqui, certamente ele estaria liderando algum desses movimentos. Então eu termino aqui, acho que falei bastante, deixo um abraço, um beijo para vocês e bom evento.